Amanhã, o Vasco recebe o Puerto Cabello da Venezuela. O jogo vai ser em São Januário pela Copa Sul-Americana. Vasco tem que vencer depois de empatar o primeiro jogo lá com o Melgar. Tava ganhando de 3-1, pô. Lembrando que na Sul-Americana, só o primeiro do grupo passa direto para as oitavas de final. Sofia Miranda tem informações do Vasco pra gente. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. É isso, amanhã o Vasco joga aqui em São Januário pela Sul-Americana contra o Puerto Cabello da Venezuela. E como você disse, precisa vencer porque empatou na primeira rodada da fase de grupos e vai jogar com o time titular. Eu digo isso porque no sábado passado o Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 3-0 lá em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Fábio Carille optou por poupar a maioria dos jogadores titulares no time que começou jogando. Ele disse que o motivo é uma preocupação com uma possível sobrecarga sobre esses jogadores para evitar possíveis lesões. Depois do jogo, o Carille foi perguntado sobre a necessidade de reforços para a equipe e ele respondeu de forma enfática que não precisa de novos jogadores nesse momento. Nos últimos 2 jogos, o Vasco sofreu 6 gols, uma situação que vem incomodando bastante a equipe, vem incomodando principalmente o capitão do time, o atacante argentino Pablo Verratti. Olha, Escobar, essa é uma semana decisiva aqui no Vasco, porque vão ser 2 jogos em casa. Amanhã, como eu disse, pela Sul-Americana contra o Puerto Cabello da Venezuela. E no sábado, volta Campeonato Brasileiro, jogo contra o Sport. Semana importante para o técnico Fábio Carille, inclusive. Eu volto com você, Escobar. Agora é a hora do Vasco, gente. Perdeu. Jogo na Neoquímica, calma. É difícil ganhar lá. Pensa assim. Poupou jogador, tem um negocinho, roda o VT. Depois ele vai ficar vermelho aí de nervoso. Ainda no início do primeiro tempo, o Memphis deu assistência e Yuri Alberto abriu o placar para o Timão. Não demorou muito para a dupla voltar a marcar e Memphis Depay fez o segundo. O Cruz Maltino voltou pressionado para a segunda etapa, correndo contra o tempo para tentar reverter o placar. Mesmo com as alterações, o domínio paulista continuou. E Matheus Bidu chegou a fazer o terceiro. Após revisão do VAR, foi marcada a falta em Puma Rodrigues. O Timão ainda teria mais um gol anulado, dessa vez por impedimento no gol de Memphis. O jogo caminhava para o final quando o goleiro Léo Jardim falhou e o zagueiro João Vitor marcou contra. Para sacramentar a primeira derrota do Vasco nesse Brasileirão. Final, Corinthians 3, Vasco 0. Ah, parou! Ah, Alex, que isso, Alex? Que loucura isso, já não, segunda rodada. Pedrosa, o que aconteceu? Que eu não entendi nada, gente. Muito precoce para falar em qualquer tipo de coisa de cair, loucura, inclusive. Muito pelo contrário, o Vasco Eles gostam de te ver nervoso. Não, o Vasco foi com 8 reservas, Fernanda, pro jogo contra a Neoquímica Arena, porque o Vasco tem um jogo amanhã na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007, ou seja, são quase 2 décadas sem vencer o Corinthians em São Paulo. Isso não é só uma especificidade desses jogadores. O problema é como você perde e, principalmente, se você toma uma decisão para colocar 8 jogadores do seu time reserva, e olha que nem são jogadores ruins, se você for pegar a escalação, é uma escalação decente, mas se você toma essa decisão, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter muita confiança que esses jogadores que são os reservas vão conseguir manter o padrão do time titular. E se o time titular já sofre sem padrão, imagina o time reserva. Então, assim, se o Carille, até comentei isso na minha crônica, se o Carille é um treinador conhecido por montar boas defesas, a depender do trabalho dele no Vasco da Gama, essa forma vai acabar. Porque o Vasco é uma equipe que é muito frágil. Nos últimos 3 jogos, o Vasco tomou 9 gols. 1 contra o Santos, 3 contra o Melgar, entregando o jogo na Copa Sul-Americana, e 5 contra o Corinthians. É que só 3 valeram. Mas foram 5 gols sofridos contra o Corinthians. E digo mais, o Corinthians nem forçou, o Corinthians nem fez a partida da vida dele. E resolveu o jogo na transição rápida, dando a bola para o Vasco da Gama e na individualidade do Memphis e também do Yuri Alberto, que são baita atacantes aí do futebol brasileiro.
mas é vergonhoso o trabalho que o Fábio Carille fez nessa partida, é vergonhoso como o Vasco jogou, inclusive a entrevista do Verratti, apesar de ter poupado o treinador, desculpa, os jogadores têm responsabilidade? Muita. O João Vitor fez uma partida terrível, o Pumita fez uma partida terrível, o meio-campo do Vasco, Jair, Cocão e Tietê, não sabiam se encaixar, não sabiam quando eles tinham que pressionar, quando não tinham que pressionar, e por isso deixavam um espaço enorme. O Vasco é dependente totalmente das jogadas aéreas do Verratti, eu não digo nem só jogada aérea, mas também como referência. O Ryan não é 9, se a diretoria acha que o Ryan não é 9, ele está errado, a diretoria. O Vasco precisaria de um centroavante de reserva na ausência do Verratti, porque vai ter que poupar o Verratti mais vezes e vai ter que poupar jogadores mais vezes. Só que você pode poupar quando o seu time tem uma coerência, um treinamento bem feito. Aí você entende que aquele time todo tem uma metodologia de trabalho. Esse Vasco que entrou em campo contra o Corinthians, desculpa, pra mim não tem metodologia nenhuma, não tem nada, absolutamente nada, e por isso foi um alvo fácil aí pro Corinthians na Neoquímica Arena. A questão não é como se perde. O Vasco vencer do Corinthians seria muito difícil até mesmo com o time titular. Agora, tomar 5 gols? Apesar de 3 valores, tomar 5 gols, é normal esse vexame pro torcedor do Vasco? É normal o trabalho que o Fábio Carille tá fazendo? Aí todo mundo que tem algum tipo de crítica ao Carille tá coberto de razão. Porque isso aí não tem nada a ver com que um time decente, que o Vasco tem um time decente, joga de futebol. Tem mesmo. Vamos ver o que o Carille falou sobre a opção de poupar os jogadores. Cadê? Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano. Vene Casagrande, foi o que o Pedrosa falou, é questão do padrão, né? A gente não consegue assistir isso aos jogos do Vasco. Antes mesmo da gente mostrar essas reportagens sobre o Vasco, o Pedrosa comentar, a gente estava conversando aqui no off, é sobre o padrão tático. Você pode poupar em determinado momento, eu não sou contra poupar. Se há um planejamento adotado pela comissão técnica, eles entendem que esse é o melhor caminho, poupar contra o Corinthians. E perder para o Corinthians, mesmo que seja com o time titular, teoricamente é um resultado normal dentro da Arena Neoquímica. Só que a forma como perdeu que me chamou muita atenção. O Vasco mostrou ali que não tem nenhum padrão tático. E além disso, acho que a derrota mostra muita coisa também. Por exemplo, Pedrinho, recentemente, a gente até discutiu isso aqui, sobre o elenco ser top 8 do Campeonato Brasileiro. Eu discordo totalmente. Tanto é que a gente pôde ver isso. Eu entendo que os jogadores que entraram não são jogadores ruins, pelo contrário, são jogadores que em determinado momento até já foram titulares na equipe do Vasco da Gama. Só que o elenco do Vasco, se ele quiser em determinado momento ficar poupando desse jeito, e quando eu falo desse jeito, é poupar 8, 9 jogadores. Você não está poupando poucos jogadores, 2, 3, 4, são 8 jogadores, ou seja, é um time totalmente diferente que entra em campo. E se você faz isso, você tem que ter um padrão tático para a sua equipe, uma metodologia de trabalho muito bem feita com os jogadores. E a gente pode ver diante do Corinthians que isso não tem nada. O setor defensivo do Vasco foi uma peneira. O Corinthians fez o que quis ali e poderia ter sido mais, né, Pedrosa? Foram 5 gols, mas assim, 2 anulados, beleza, só que poderia ter sido mais. Foi uma partida extremamente fácil. A forma como o setor ofensivo ali trabalhou em cima do setor defensivo do Vasco da Gama foi muito fácil. Então, acho que o Fábio Carille ele precisa melhorar isso, melhorar o trabalho dele, o entendimento dos jogadores em relação ao trabalho dele. Não sou contra poupar, repito, se a comissão técnica acha que esse jogo era o ideal, pensando na continuidade aí dos próximos jogos, tem jogo importante, por exemplo, contra o Flamengo, que é um clássico importante, não sou contra, desde que o Fábio Carille ponha na cabeça dos jogadores a forma que ele quer que eles atuem em campo. Pedrosa, 2 perguntas para você, tá todo mundo bravo com o Carille, né? O vascaíno que eu tô escutando por aí. A primeira é, você acha que ele deveria cair? A segunda é, você acha que ele deve cair? Que são 2 perguntas diferentes. Uma é a sua opinião e a outra é informação. Vamos lá. Não sei se você tem. Eu vou unir as 2 situações para poder explicar, porque a informação que eu tive, assim que acabou o jogo, eu fui procurar apurar com as minhas fontes e ele não cairia por conta desse jogo contra o Corinthians, até porque essa decisão de poupar os jogadores não foi só dele. Toda a comissão técnica entendeu que era o momento de poupar, porque o Vasco joga na terça e veio de uma viagem complicada no Peru. Então, esses 2 próximos jogos, Puerto Cabello em São Januário, terça-feira, Copa Sul-Americana, e Sport também no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, são jogos decisivos para o Carille. Se ele não vencer jogando bem, a chance dele cair é muito grande. Isso aqui é uma informação.
Inclusive, tem muita gente falando aí, a multa do Carille é de 6 milhões. Isso é mentira, tá? A multa do Carille não é de 6 milhões. A multa do Carille é cerca de 10% desse valor e se for demitido no segundo semestre, cai para 5% desse valor que eu citei aqui. Então não é uma multa alta, isso não vai onerar o Vasco da Gama. O ponto é, eu acho que ele deveria cair agora, Fernanda, cada jogo que passa fica mais sustentável a manutenção do Carille. Então assim, se ele não jogar bem, vencer, não é só vencer, mas jogar bem contra o Puerto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinha, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. E O Vascão na tela, aliás, do Corinthians, né, Fernandão? Porque, 3-0, ainda teve um gol anulado ali, bem anulado. Dois. Verdade, dois. Só que um não deveria ter sido anulado. Eu até falei sobre isso lá no Fernandão 04 oficial lá no Instagram. Glória. Porque eu não sabia porque havia sido anulado aquele gol. E aí depois eu vi que o PC Oliveira falou sobre isso, que no primeiro lance o Bandeira deveria ter dado o impedimento. Como o Bandeira não deu o impedimento no jogo, o lance se desenrolou, a bola foi na defesa do Corinthians, não deveria ter sido anulado aquele gol do Corinthians. Bom, pro Vasco também não interferiu no resultado do jogo, mas o Vasco, por um motivo que eu não sei se já saiu nas redes sociais, preservou 8 jogadores titulares do jogo contra o Melgar no meio de semana. E é muito difícil uma equipe, seja ela qualquer, no mundo inteiro, não sentir a diferença quando você tem a ausência de 8 jogadores titulares. Se você começar com o negócio de preservou... Tá bom, poupou. Tá bom começar pra com o você. negócio de preservou, tu vai me irritar logo segunda-feira. Eu não tô falando que tá certo ou errado, cara. Eu só tô falando que aconteceu. Terceira rodada, Nando? Segunda rodada. Segunda rodada. 3 jogos do Botafogo. É verdade, 3 porque tinha jogado teve o jogo Isso aí. Não, e a gente não... No terceiro jogo, então, vamos dizer assim. Deve haver um motivo plausível. Jair. 8! O Carille falou sobre isso. O Vasco jogou na quarta-feira, né, contra o Melgar na altitude. E aí, por conta dessa viagem, por conta desse desgaste, decidiu tirar 8 titulares dessa partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena, onde, por sinal, o Vasco nunca venceu. Ano passado tomou 3-0 lá, agora 3-0 lá. E o Vasco só entrou em campo com Léo Jardim, Piton e João Vitor de titulares. Não dá para o Vasco fazer isso. O Vasco não tem um elenco. Eu discordo muito da opinião do Pedrinho quando ele diz que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do Brasil. Não tem, e a prova está aí. O Vasco não tem condições de poupar 8 jogadores e se manter competitivo. O Vasco não competiu contra o Corinthians. Em momento nenhum o Vasco deu pistas de que estaria no jogo, de que empataria ou viraria. O Corinthians foi dono do jogo do início ao fim. O Vasco não tem condições de competir contra o Corinthians ou contra qualquer outro adversário forte, fora de casa, com 8 jogadores considerados reservas começando a partida. Você tirar o Felipe Coutinho, você tirar o Verratti, tirar 2, 3, 4, que seja, tudo bem, você consegue ainda ter a maior parte do time ali, mas você tirar 8 é muito, GV. O Flamengo ontem poupou o Bruno Henrique. No meio da semana, já tinha poupado o Wesley, o Gerson não tinha voltado ainda, o Arrascaeta, beleza, tirou 3 ali, depois tirou 1. O Botafogo, no fim de semana, tirou o Alex Telles, lá fora de casa contra a Laú, já tinha deixado o Arthur no banco. Isso, a gente está falando de times que têm elenco. O Botafogo tem elenco, o Flamengo tem um elenco muito melhores que o Vasco. E estão se preocupando em não, assim, desmanchar o time na hora de preservar um atleta ou outro, de poupar um atleta ou outro. E o Vasco, mesmo que priorize a Sul-Americana, não pode fazer isso. Botar 8 jogadores reservas para jogar contra o Corinthians fora de casa. A Sul-Americana, beleza. O Vasco tem que tratar com carinho, eu concordo. É a chance que talvez o Vasco tenha mais chance de sair campeão. O Vasco já não ganha um título há quase 10 anos. Seria muito importante. Mas a gente está falando do Campeonato Brasileiro, que mantém um time numa divisão, que classifica para uma competição internacional do ano seguinte. Se você não acha que o seu time não pode chegar a ponto de ser campeão, tem outras coisas para se disputar. Então eu não gostei da decisão do Vasco de poupar quase todo o time. E infelizmente, quando saiu a escalação, eu já esperava que fosse acontecer isso. E como a gente diz aqui há muito tempo, e tem uma massa, tudo que o Dorival falou se resume a uma coisa que a gente viu no futebol. 8 levam 3, 7 até conseguem levar 4, mas o contrário é muito difícil. Muito difícil. E ainda mais 2, 3 levarem 8. E o goleiro, né? E o goleiro. Mas pensando desportivamente,
podia ter sido 5-6. Sim, com Não certeza. é ruim pro ambiente do Vasco, que vai enfrentar o Melgar, beleza, em casa, mas não é ruim até pro trabalho do Carille, Claro. pra visão de Vasco. Mexe com a confiança. É Você sofreu uma óbvio. derrota dessa. Porque, gente, não é só perder um jogo. A derrota pode vir a acontecer você Desculpa, jogando vai pegar muito o Porto bem. Cabedelo. Eu falei Melgar, claro que não, foi semana passada, Porto Cabedelo. Você pode jogar muito bem e perder. Só que foi sábado o jogo. sábado, isso. O Corinthians foi muito melhor. Não competiu, o Vasco não competiu. teve muita dificuldade. Não competiu. Até para contra-atacar, o Vasco não conseguiu incomodar o Corinthians. É um time que toca muito a bola, que centraliza muito jogo no seu meio-campo. O Carrijo é muito bom jogador. O Memphis já está jogando bola desde o ano passado pra caramba. Os dois primeiros gols do Corinthians foram gols que o Vasco, com um time alternativo, não poderia dar oportunidade de acontecer. Tinha que estar muito melhor postado defensivamente. Então, ter a cabeça no lugar, não sabemos o motivo pelo qual ele fez isso, se era só pela parte física. Eu acho que... Ele falou que foi. Acho que é muita coisa para ser feito. Enfim, botar a cabeça no lugar porque o brasileiro é muito importante. E já vimos, no passado recente, que o Vasco teve dificuldade. Até em cima do que tu falou, GV, rapidinho, sobre a pressão, sobre o clima, o Carille já passa a ser mais questionado. Já estava sendo questionado, agora passa a sofrer mais pressão da torcida. O Vasco tem de terça-feira o Puerto Cabedelo, da Venezuela, em casa. Imagina se não vence esse jogo, que é um jogo que todo mundo está contando com vitória. Aí já aumenta a pressão. Aliás, o que corre esse time do Corinthians é piada. O Diego Pereira, que era do Vasco, foi com o Ramon Dias pro Corinthians. Que corre, a força física dos caras do Corinthians é um absurdo. Parabéns pro Diegão, pro nosso Renan também, que trabalha hoje. Fabinho Soldado tá lá também. Fabinho Soldado, parabéns pra essa galera do Corinthians. A gente torceu pro Vasco, mas pô, tem que reconhecer o trabalho bem feito, que tava, né, eles estão da comissão do Ramon Dias e acabaram indo junto. Cara, e todo o enredo do jogo era difícil, porque o Corinthians perdeu no meio de semana na Sul-Americana, precisava vencer, enfim. O próprio Corinthians poupou 4 nomes. Um monte de lei do ex ali, o Ramon Dias, o Carille, que veio pra lá, que veio pra cá, enfim. Vamos ouvir Fábio Carille falando depois do jogo. Eu queria ver de novo, dando mais uma oportunidade. A gente está diante de uma janela de transferências, claro, uma janela limitada, mas eu queria saber de você. Você concorda com o presidente Pedrinho que esse elenco está entre os 8 melhores do Brasil, como ele disse anteriormente, e se realmente, como a gente observou hoje, o Ryan em campo, em nenhuma bola aérea ele conseguiu vencer a zaga do Corinthians, diferente do Pablo Verrete, que nos últimos jogos se destacam nesse fator. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Concorda com o presidente? Foi o 8º melhor elenco? O senhor, que lê 228 livros, fica fazendo yoga todo dia, maravilhoso seus vídeos, adoro suas postagens pela manhã, com café também. O Dorilhão não concorda, eu não concordo, que o Vasco tem um top 8, acho que você também não concorda. Não. E esse silêncio do Carille? Eu sei que é difícil interpretar, mas... Mas a gente já escuta isso desde criança, né? Quem cala o quê? Consente. Porque ele também não vai bater de frente com o Pedrinho ali. Ele deve estar pensando, pô, o Pedrinho me botou numa enrascada. Temos que responder isso, né? Porque trabalhar no Vasco é sempre uma honra. E não é só com o Pedrinho, é com os jogadores. Se ele concorda, ele acaba desvalorizando os caras que já estão lá. Mas, é assim, não tem ninguém burro. Esse negócio de falarem que jogador de futebol é burro é pura balela de quem não vive a realidade. Os caras sabem da realidade deles, sabem onde eles vão brigar na tabela, por mais que eles queiram coisas melhores. E, enfim... E quem cala consente, GV? A torcida do Vasco não aguenta mais Fábio Carille como treinador do clube e pede imediatamente a sua saída. Os jogos do Gigante da Colina são muito aquém do esperado e a culpa está caindo no treinador. Contra o Corinthians, o Gigante da Colina já entrou em campo parecendo que seria derrotado a qualquer momento e isso se confirmou. O rival tomou conta da partida e parecia um jogo-treino. É claro que vencer na Neoquímica Arena é sempre difícil, mas o Corinthians tem oscilado bastante e tinha acabado de perder em casa para o Huracan, pela Copa Sul-Americana. A pressão está muito grande e as entrevistas do técnico Carille também não ajudam. Ele cravar que o elenco não precisa de reforços, joga ainda mais a responsabilidade sobre o seu trabalho, que até aqui é abaixo do esperado. Nos bastidores, a pauta de demissão já começou a ser debatida e agora existe um nome forte para substituir o profissional imediatamente. Trata-se de Fernando Diniz, que já passou pela Colina em 2021. Muitas pessoas próximas ao presidente Pedrinho entendem que Diniz poderia dar liga melhor do que o Carille e o perfil do elenco combinaria com o novo comandante, haja vista que ele prioriza muito a parte técnica. O certo é que Carille está na corda bamba e qualquer novo tropeço seu trabalho pode ser interrompido. Diniz está sem clube e abre as portas para retornar ao Gigante da Colina. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. Caso Fábio Carille seja demitido,
O técnico Fernando Diniz seria a melhor opção para comandar o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.